Recording in progress. Ok. Alô, amigos. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje é o dia 7 de fevereiro de 2002 e 2025. E o carnaval se aproxima, Novaes. É verdade. Não, o carnaval já começou há muito tempo, né? Já foi o tempo em que o carnaval durava só 3 dias. A Bahia lançou essa moda de lançar o carnaval por 5 dias, depois criar uma micareta em Feira de Santana, em outros lugares. E Ah, hoje é? já tem bloco desfilando nas ruas aí do Brasil inteiro, pô. Eu não sabia disso. Para mim, isso é uma novidade. Eu vou aumentar aqui a claridade. Mas é isso, eu prometi a você, Novaes, na semana passada, que hoje eu estaria com um belo Com sorriso. dente novo. É. Infelizmente, eu vou ter que adiar esse belo sorriso, porque o procedimento do Ah. implante de um dente é muito mais complicado do que eu pensava. Primeiro, Só se for aí nos Estados Unidos. Só se for é, aí na República das Bananas. Que pois é, aqui a é terra. simples. Pois é, e essa nós temos bananas. Aqui é a banana do norte. É, primeiro eu quebrei o dente com um fio dental, aí ficou um caco de dente. Aí fui ao dentista, eles arrancaram aquele caco de dente. Aí me mandaram voltar. Eu voltei todo satisfeito, pensando que eles iam botar o implante, não. Puseram lá uns parafusos, e agora eu vou ter que voltar daqui a 4 meses para esse botar o implante e ficar com um belo sorriso hollywoodiano. Mas. Mas sabe o que acontece, pô? Se Ah, você estivesse num país civilizado como o Brasil, você sim. resolvia isso em um dia, 2 dias no máximo. É, Aqui, a quantidade de implante que se faz aqui é uma coisa fora do comum, pô. mas eles E é são um assim negócio- automáticos, são feitos de uma semana para outra, porque aqui Eu demora. fiz um, eu fiz um implante aqui no mesmo dia, pô. No mesmo dia, O cara tirou o caco num dia, semana seguinte eu fui lá, ele instalou o outro e eu saí sorrindo, pô. ninguém segura este país, Novaes. Isso aqui é um país progressista. Agora faz o seguinte. Aqui nós estamos vivendo que eu nem sei dizer se isso é um drama, é uma comédia, daquelas da Atlântida, com Oscarito e Grande Otelo, uma chanchada, se é uma comédia pastelão, Eu se chamaria de uma tragicomédia. tragicomédia, ou se nós incluirmos aquela atriz que levou o Donald Trump a ser condenado, é uma pornochanchada, né? É. Um estilo cinematográfico que esteve muito em moda no Brasil, não sei se está ainda, Não, mas não tá. não, Não, não. saiu de moda. Aqui nós estamos vivendo realmente cenas incríveis. Outro dia eu ligo a televisão e lá aparece o Donald Trump e ao lado dele, sorridente, quem? Bibi Musk. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Ah, é. um belo sorriso, e o Donald Trump anuncia para o mundo que os Estados Unidos vão tomar Gaza, né? Vão mandar uma tropa bastante alentada, né, para lá, vão mandar os palestinos lá para não se sabe bem para onde, ainda estou pensando, Ah, e vai transformar aquilo na Riviera do Oriente Médio. Não é é? verdade. Então, É verdade. O que eu, não deve faltar aí é notícia, né, rapaz? eu fiquei estupefato. O Trump é uma produção interminável de notícias, de informações. Cada dia ele inventa uma coisa nova, né? É. É verdade. Agora, deixa eu contar para você o seguinte: você sabe o que é arguição de descumprimento de preceito fundamental? Não, mas isso deve ser alguma coisa que está acontecendo aí no Brasil, né? Porque, pelo que eu estou sabendo agora, vou perguntar, vou julgar assim no ar para ver se é verdade. Parece que o presidente da Câmara disse que aquele 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. É por causa disso? Não, não, isso aí Não. eu nem considero. Essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal ele está julgando isso. Isso chama-se ADPF das favelas. Das Porque, favelas? das favelas. Porque o Edson Fachin, que é um dos nossos ministros do Supremo, criou uma série de restrições ao comportamento dos militares, dos policiais, no confronto com os bandidos, com os criminosos. Certo. Algumas restrições, inclusive, eu posso lhe dizer, para diminuir o número de voos de helicópteros. Ah, sim. Não precisa ter tanto voo de helicóptero assim.
Isso é uma das restrições que o Fachin colocou. A outra restrição é reduzir estão divulgando dados sobre o uso abusivo. É assim, que tem que divulgar dados sobre o uso abusivo das forças legais, das forças da polícia. Quer É, dizer, o Supremo, lá em Brasília, está querendo se meter a entender essa violência desmedida que existe aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o secretário de Segurança, inclusive, do Rio, respondeu ao Fachin, querendo que ele tire essas restrições todas, porque, no caso do helicóptero, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tem uma topografia que ela favorece os criminosos. Eles ficam ali em cima das lajes, em cima é. do morro, em cima das lajes, e ficam dali olhando para baixo e criando plataformas de tiro e coisas desse tipo. É um negócio inacreditável o Supremo estar tratando de tentar resolver a moda dele a questão da violência no Rio de Janeiro, porra. E o Edson Fachin, então, que é lá do Rio Grande do Sul, que não entende porra nenhuma de violência, porra, está se metendo a dizer que não pode ser assim, tem que ser assado. E alguns, o secretário de Segurança e alguns especialistas em segurança estão criticando esse comportamento do Supremo, que é um absurdo. Isso é chamado, na linguagem jurídica, de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porra, já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido Fundamental falar. é que agora não, estou ouvindo falar pela primeira vez. Realmente, agora eu acho que a solução é chamar o Donald Trump, porque ele imediatamente vai sugerir que, por exemplo, onde ficam ali essas lajes de que você fala, né, que eu suponho sejam os morros, de onde os bandidos ficam olhando para baixo, ele É. vai chamar uma tropa dos Estados Unidos, manda todo mundo lá, não se sabe bem para onde, e transforma aquilo na Riviera do Hemisfério Sul, como ele quer fazer no Oriente Médio, né? A Riviera do Oriente Médio. Deve ser, a solução deve ser. Aliás, se você voltar um pouco no tempo, houve mais ou menos uma coisa parecida no Rio de Janeiro, na época do Carlos Lacerda. Ele removeu a favela Foi. do Fundo do Parmado. Ali da Lagoa também, da Lagoa, aquela favela que tinha ali na Lagoa, Exatamente. que eu Quer não me dizer, lembro o nome dela. é a É. mesma coisa que o Trump falou. Ele disse: os palestinos não podem querer morar aqui, está tudo destruído. Eu vou arranjar um outro lugar para eles morarem e eu vou botar aqui, vai ser a Riviera do Oriente Médio. E agora, veja só, Novaes, outro dia, entrando agora no terreno, sei lá, já nem sei se. Deixa eu só fazer um pequeno à parte aqui. Antes de você começar, deixa eu dizer só o seguinte: Diga, diga, vá. ao invés do Trump, seria melhor pegar o Fachin e algum outro ministro lá do Supremo que esteja de acordo com ele e botá-los numa favela por um tempo, uma semana, passar um mês de férias numa favela dessas aí, para ele ver como é que as coisas funcionam e não ficar lá de Brasília, naqueles gabinetes de ar-condicionado, ganhando o teto dos salários e dizendo coisas absurdas como essa. Vai Bom, lá, fala. falando em Brasília, não, mas antes de eu entrar nesse assunto que eu ia abordando, me fala aí, eu ouvi agora na manchete aqui nos jornais brasileiros que o presidente da Câmara disse que o dia 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Então, o que é que foi? Sei lá, um desfile de escola de samba, alguma coisa Talvez. desse tipo. Pô, é um absurdo um negócio desse. É um absurdo dizer isso. Mas nós vivemos aqui num mundo cada vez de mais absurdos a cada dia. Aqui no Brasil, nos Estados É, Unidos, em Israel, em tudo quanto é lugar, pô. é. Então, é um absurdo dizer um negócio desse. Vamos ver como é que esses dois novos dirigentes aí, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, vão se comportar ao longo do tempo. Bom, Mas você já fica sabendo que eles são do centro, são. pelo pontapé inicial do presidente da Câmara dos Deputados, o negócio não vai bem, porque ele está mais ou menos rezando na cartilha do Donald Trump. O Donald Trump também diz que o dia 6 de janeiro de 2021, em que houve aquela invasão do Capitólio, aquilo não foi tentativa de golpe. E já que falamos em Capitólio, Novaes, outro dia houve aqui o que eles chamam o National Breakfast Day, eu acho que é o National Breakfast Day, breakfast, uma solenidade religiosa em que esse país, em que supostamente a igreja
e o Estado são separados, na realidade não tem nada disso. Aqui o que impera mesmo, desde que os Estados Unidos se tornaram independentes, até antes, é a religião protestante, são os protestantes Claro, inicialmente foram eles que vieram lá da Irlanda, pô. eram e resistiram muito à penetração da Igreja Católica, mas essa aqui é a terra dos cultos. Você deve se lembrar do Jim Jones, aquele Claro, maluco. claro. Volta e meia, nos Estados Unidos, aparece um maluco que anuncia que o mundo vai acabar às 15 horas da quinta-feira da semana que vem. Aí vão todos para o alto das montanhas, esperam o mundo acabar, o mundo não acaba, aí eles anunciam, não, houve um pequeno engano, não é isso. Temos mais O tarde, problema aí. O como problema técnico para terminar o mundo. problema técnico. O Jim Jones acabou levando os seus seguidores lá para a Guiana, É, levou todo mundo ao morreu todo mundo lá, é verdade. aquele outro maluco, David, não sei das Não, quantas. tem aquele maluco que o Burt Lancaster reproduziu, aliás, num filme fantástico, em que ele fazia um pregador, e que era um pregador, foi muito Era um conhecido desses lá nos Estados Unidos. vigaristas. Exatamente. E teve aquele que levou em Waco, no Texas, né? Que também levou a mortandade lá dos seus seguidores, inclusive crianças. E mais ou menos o que está acontecendo aqui, não vai é que está se formando um culto do Donald Trump, porque não é possível. O Donald Trump ele diz coisas absolutamente absurdas e as pessoas que votam Acredito, nele ou acredito. votaram nele acreditam em tudo que ele faz. Então, outro dia, né, nesse National Breakfast Day, tem uma cerimônia no Capitólio, né, que é onde fica a Câmara dos Deputados e o Senado dos Estados Unidos, e tem uma grande cerimônia num hotel em que aí fica uma multidão enorme lá. E o Donald Trump falando no Capitólio, naquela tela, transmitido pelo país inteiro, também por aquele hotel, mais ou menos se considerou um enviado de Deus. Ele vai mais ou menos por esse caminho, porque diz que aquela bala que passou de raspão perto da sua orelha, aquilo foi Deus que interveio para que ele Claro. salve os Estados Unidos da desgraça. É, claro. Como o Bolsonaro escapou da facada também, né? E É. também alega que foi Deus. E não tem uma diferença muito grande do credo pelo Trump e do credo criado em torno do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também disse um monte de absurdos aqui durante o tempo em que reinou aqui nesse país, e as pessoas continuam acreditando nele, pô. Acreditando que ele é honesto, que a família é honesta, que o filho comprou aquela casa em Brasília por 6 milhões de reais e está pagando religiosamente, e que a Covid não existe, e que a Terra não é plana, Isso, a né? Terra é plana, aliás, e por aí vai, pô. Então, não tem jeito, é isso mesmo. Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Eu estou profundamente decepcionado com a inteligência artificial, pelo menos a Alberta, que é a inteligência que eu uso da Meta. Eu fui perguntar, a, Como é o nome da inteligência que você usa? a minha chama-se Alberta. Alberta. Alberta em homenagem ao Albert Einstein. Ah, sim, mas nunca ouvi falar. Eu ouvi falar da DeepSeek. Chat... Não, não, a Alberta foi um nome que eu dei, eu Ah, batizei a você minha deu, inteligência, tá. a Meta. Na verdade, a inteligência artificial é a Meta da Ah, Google. Pois certo. é, aí eu fui perguntar à Google quem era eu. É. Ah, eu vi isso. Eu vi isso O no cara Facebook. chegou a dizer que eu estava ligado ao mundo da moda. Eu espero que não esteja me confundindo com o Clodovil, pô. Diz que você era um ator. Que eu era um ator, trabalhei em novelas e que fazia apresentações e que também me envolvi com o mundo da moda. É. Eu acho, e alguns amigos meus que postaram, quer dizer, já teve quase 400 likes essa carta esse depoimento da Meta que eu reproduzi. Mas um colega meu aqui disse: Olha, você virou uma combinação do Carlos Eduardo Dolabella com o Marcelo Novaes, que são dois atores. Certo. Pois é, então pegaram o Novaes do Marcelo e o Carlos Eduardo do Dolabella e criaram essa figura fantasmagórica que sou eu e que estou envolvido com o mundo da moda. Mas Novaes, eu lembro o seguinte: quero lembrar a você uma coisa, hein? Não tem nada aí em favor da Alberta, eu não vou defender a Alberta, mas você se lembra de uma coisa chamada Teatro Amador do Fluminense? Claro, Você o era TAF, ator, você o TAF. era o galã da peça, que se chamava. Como era o nome da peça? Chica Boa, Chica Tempestade. Boa. Chuvas de Verão.
Sim, mas antes veio Chica Boa, que eu Chica fazia com Boa. a Heloísa. Chica Boa foi a peça que estreou o Teatro de Amadores do Fluminense lá no Instituto dos Surdos. Surdo mudo. Depois, Chuvas de Verão. É. Depois, Depois eu viajei, fui para a Bahia e o João Carlos Serra ficou no meu lugar, é como ator. verdade. Antes ele era ponto, aquele cara que fica embaixo do palco, com a É, cabeça do lado de fora, soprando as falas. é. Eu lembro disso. Mas, Então, então, nós temos aí que o nosso caro Donald Trump mais ou menos anunciou-se como enviado de Deus. E para falar dessa verdadeira maluquice que acontece aqui nos Estados Unidos, desses terrenos espirituais, veja o seguinte: o país é dominado, né, tem diversas crenças e cultos e essas coisas todas, mas basicamente é dominado pelos protestantes e, sobretudo, crescentemente, pelos evangélicos. E é o que acontece também um pouco no Brasil. e o que vai acontecer mais? E os evangélicos são muito fortes. E o Donald Trump nomeou agora para ser embaixador em Israel um cidadão que é pastor da igreja evangélica. E Huckabee. E esse cidadão, ele já declarou o seguinte, que veja bem como vai ficar mais complicada a situação do Oriente Médio. Ele é totalmente a favor de que Israel tome no peito e no braço a Cisjordânia, que aqui nos Estados Unidos é conhecida como West Bank, a margem ocidental, né, que é a margem ocidental do Rio Jordão. Porque diz que, na realidade, esse nome, Cisjordânia, não existe, que aquilo ali é a Judeia e Samaria, dos tempos da Bíblia. E que, Uhum. portanto, os judeus têm que ir lá, né, Israel tem que ir lá e tomar de volta aquilo para que Jesus Cristo volte à Terra. Porque, segundo ele, é indispensável que Israel tome de volta a Judéia e a Samaria, ou que se chama hoje Cisjordânia, para que Jesus Cristo volte à Terra. Então, você tem uma política externa de um país em que as É uma. diretrizes vêm de pessoas com essas crenças na cabeça. Quer dizer, isso não pode dar certo. Não, não pode, mas é isso, pô. Mas o mundo não vai dar certo, rapaz. A vida é uma coisa inviável. Esses caras, porra, estão virando tudo de cabeça para baixo aí, porra. Não vai dar certo desse jeito. Eu outro dia estava conversando aqui com os amigos meus, dizendo, porra, desde o protozoário até o ser humano que teve o seu polegar oposto distinguindo dos animais, quer dizer, é uma longa cadeia evolutiva das espécies. Então, veio do protozoário até a gente. Quando chegou aqui, os anteriores, os primatas e os que vieram antes, nenhum deles tocou ou destruiu a natureza. Quando chegou no ser humano, que começa a pensar e a querer fazer acrobacias, quis botar a natureza de joelho. E sabe o que está acontecendo? O Rio de Janeiro está derretendo. Faz 38 graus todo dia. Aqui na Serra, se você botar um ovo no meio da Estrada União Indústria, ele é capaz de fritar ali no meio do asfalto, porra. E Não vai, sem você, falar nas enchentes, sem falar nos incêndios, sem falar nas secas, sem falar nos terremotos, nos tsunamis. A natureza está revoltada, porra. Vaz, você está totalmente equivocado. O Donald Trump já anunciou que o aquecimento global não existe. Isso é uma invenção e que, portanto, ele vai mandar furar petróleo, carvão e tudo mais, porque isso nada disso existe. Agora, você falou uma coisa interessante aí, você falou em evolução das espécies. Então, eu vou lembrar o seguinte: há algum tempo, eu conversei com um pastor protestante de uma igreja que tem aqui na esquina, e ele me disse o seguinte: a evolução das espécies não existe. Aí eu falei, como não existe a evolução das espécies? Ele falou, não, não existe. O mundo foi criado há 5.348 anos, sei lá, e foi criado da maneira como está na Bíblia, e inclusive você tem na Declaração da Independência dos Estados Unidos uma declaração dizendo que os homens foram criados. Não diz que os homens evoluíram. Aí eu falei, mas peraí, caro pastor, a Declaração da Independência dos Estados Unidos é de 1776, ou de um ano anterior, e a independência se realizou mesmo em 1776. Mas aí é um pequeno detalhe, um ano para lá, um ano para cá. Charles Darwin, o homem que falou da evolução das espécies, que trouxe essa teoria ao mundo,
nasceu em 1809. Quer dizer, ele não era nem nascido. Então, como é que os homens que fizeram a declaração da independência dos Estados Unidos iam falar que os homens evoluíram? Eles tinham que falar que os homens foram criados, porque a teoria, você sabe que cientificamente a teoria não tem nada a ver com hipótese. Hipótese é uma possibilidade, a teoria é uma coisa comprovada que ainda está sendo estudada porque ela vai progredindo. Então, quando se fala em teoria da evolução das espécies, não é teoria, é um fato científico. Mas esse pastor disse que não, porque a declaração da independência dos Estados Unidos fala em criação, não fala em evolução. Mas isso Esse é é um o ponto que conflito. estamos. Esse é um conflito que já existe há muito tempo entre a religião e a ciência. E os Estados Unidos, inclusive, um dos grandes filmes de sucesso do Gregory Peck, em Vê, que ele fazia um papel de advogado, né, é, para defender a ciência numa discussão de tribunal lá, porque estavam condenando. Eu não me aconteceu lembro com clareza do filme, mas eu sei que é em cima desse choque que é, sempre existiu dos cientistas, dos evolucionistas, com os religiosos que acham que Deus estalou os dedos assim e criou os homens, como está na Bíblia, assim, como da não, costela, tirou a mulher da costela do Adão e coisas parecidas. Esse filme é baseado num fato histórico que aconteceu em Isso, exatamente. 1921. Exatamente. Exatamente isso. Defendendo um professor, defendendo Isso, a teoria da evolução das espécies do nosso caro Charles Darwin. exatamente. É Eu, claro, é isso. inclusive, sobre outra coisa a respeito. Daqui a pouco eu me lembro, eu falo, mas diga lá. Não, eu só queria comentar mais uma outra coisa aqui, Diga. que é um esquema de fraude que foi descoberto envolvendo idosos de aluguel. Não falta mais nada aqui nesse país, né? Ah, Idosos de aluguel. Uns velhinhos que provavelmente não têm onde cair morto, onde não têm onde cair mortos, é. estão vendendo as suas digitais e a sua foto para um grupo de malfeitores para eles extraírem dinheiro do INPS Quer e dizer, para eles se é, colocam como se fossem os velhinhos. como se fossem os velhinhos. Os Certo. velhinhos, inclusive a notícia que eu li dizia que tem um dos velhinhos lá que aparece em 30, em 30 identidades diferentes. Quer dizer, não falta mais nada. Eles pegam os velhinhos que estão morrendo de fome aí e que estão com aquele salário mínimo de aposentadoria que não vale nada, e os velhinhos se vendem aí, deram um prejuízo de 23 milhões, ainda estão atrás desses caras, desse grupo que criou essa fraude. É, é. Mas já se sabe, fizeram um levantamento que eles, pô, já deram prejuízo de 23 milhões aos cofres públicos. É a capacidade criativa da Ah, população não tenha dúvida, brasileira. não tenha Agora, dúvida. falando nessas coisas, Novaes, você me lembrou, falar um pouco do Elon Musk. Você sabia que o Elon Musk é autista? Ele Não, não sofre de sabia. autismo? Ah, é? Ele sofre de autismo. Quer dizer, o autismo o que que é? É um problema mental em que você é um gênio em determinados assuntos e uma besta completa em outros. Né? E esse é o Elon Musk. O homem, Mas eu também acho que eu sou autista, então. acho que todos nós, de uma certa forma, mas o Elon Musk é um autista exagerado. É o homem mais rico do mundo, né? E agora praticamente está mandando nos É Estados Unidos. verdade. Então, ele Pois é. exigência, veja bem, exigiu que o Donald Trump fechasse a USAID, que é Ela o ajuda, né? órgão criado no governo do John Kennedy e que beneficia extraordinariamente É os Estados verdade. Unidos, cria uma imagem favorável para os Estados Unidos no resto do mundo. Os Estados Ah, Unidos oferecem serviços e doações e ajudam, em suma, países menos desenvolvidos. Agora, é uma coisa que tem dois pontos interessantes, porque à medida que os Estados Unidos fazem isso, mandando, digamos, alimentos para a África, onde é que eles compram esses alimentos? Eles compram esses alimentos dos fazendeiros, dos agricultores dos Estados Unidos. Então, agora os agricultores dos Estados Unidos estão em pé de guerra, porque o Donald ah, Trump disse que hoje à noite, à meia-noite, tem que fechar a USAID. Vai fechar. Todo mundo volta para casa, não tem mais USAID, não vamos ajudar esses subdesenvolvidos, africanos, sul-americanos, não vamos lá. Agora, os agricultores aqui estão indignados. Quem é que vai comprar o milho
trigo e o diabo a quatro, leite, queijo, Claro, carne, claro. soja que eles produzem, que é o governo americano que compra deles, agora não vai comprar mais. Quer dizer, esse é o Elon Musk, é um gênio que é uma besta. É. Não, ele e o Trump, todos juntos, eles não têm uma visão dialética do É, mundo, entende? Eles olham só olham de um lado só a tese. Eles não é, enxergam a antítese relacionada com a tese. Então, é. é isso que você falou. Quer dizer, não, vamos fechar essa merda aqui. Fechou. Aí, pô, os agricultores que forneciam esses elementos todos, esses alimentos Estou todos, indignado. estão aí agora pendurados na brocha, pô. É, É verdade, mas é um absurdo, isso é um absurdo. Isso é e uma coisa. agora eles estão aí, né, demitindo. Agora, o que acontece é o seguinte: Mas tem também o negócio da saúde, né? Eles não estão saindo aí, que o Milei da Argentina também está caindo fora. mas esse é outro imbecil, né? Milei e o Victor Orbán. É uma trinca que, É, francamente, hein, Javier Milei, Victor Orbán e Donald Trump, assessorado pelo Elon Musk. é. E agora acontece o seguinte: já tem muita gente protestando aqui, muita gente indo às ruas, apesar de estamos aqui no inverno, né? A temperatura hoje aqui não está muito frio, deve estar fazendo agora acima de 0 grau, deve estar fazendo uns 4 graus acima, não está tão frio assim, É mas mesmo? Aí na rua está muito fazendo isso? frio. É, gente, como eu vi lá no Maine, estava a temperatura 13 graus abaixo de zero e pessoas na rua protestando contra essas demissões, funcionários públicos. É, é. E o Trump cortou o direito de cidadãos que nascem nos Estados Unidos serem cidadãos americanos, não pode mais, não vale mais. Tá entendendo? O homem está cometendo uma porção de arbitrariedades agora. Tá entendendo? Até Mas agora. teve uma juíza aí de um estado aí, de uma cidade qualquer, que vetou isso, que Em já, alguns, já confrontou o Musk aí nessa decisão dele. já tem alguns processos e realmente no início, pelo menos, o Trump está perdendo, né? Já tem algumas decisões mandando É verdade. É suspender. verdade. Não, mas isso aí ele está, inclusive, rasgando a Constituição em cima disso, pô. A Constituição, ele já A rasgou. Constituição é ele, né? Então é ele, tá entendendo? Agora, isso tudo, no fundo e no fim, vai acabar no Supremo Tribunal Federal. E aí é o problema, né? Porque o Supremo Tribunal Federal são 9 ministros da Suprema Corte, né? Como eles chamam aqui, da Suprema Corte. 6 deles são conservadores, sendo que 3 nomeados diretamente pelo Trump: o Gorsuch, o Kavanaugh e essa Amy Barrett. Esses 3 nomeados diretamente pelo Trump e mais outros que já tinham sido nomeados anteriormente, é uma maioria de republicanos de 6-3. Vamos ver quando isso bater lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, como é que a situação vai ficar. Mas o que estamos vendo aqui, ainda agora o Trump estava na televisão, agora está na televisão o dia inteiro. Agora ele É. estava ainda há pouco na televisão com o primeiro-ministro japonês, também ameaçando o Japão de tarifa. Olha, isso daqui yes, nós temos bananas. Aqui também, isso aqui principalmente agora, é uma grande república das bananas. Não sei onde é que isso vai parar. Pois é inacreditável, né? É inacreditável. Eu me lembro que na nossa adolescência, quer dizer, nós considerávamos assim os Estados Unidos o creme de la creme dos países. Era um É, país hegemônico, desenvolvido, ganhou uma guerra, ganhou 2 guerras. é, Agora, pô, virou um hospício aquilo ali, pô. realmente, são coisas inacreditáveis. Vamos ver em que isso tudo vai dar, né? Mas as perspectivas não são boas. Novaes, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Quando é que começa o carnaval aí? Eu sei que já começou na Carnaval, teoria, mas na prática mesmo, a prática, oficialmente. eu não me lembro quando é que começa, não. Eu acho que começa em março, no final de fevereiro, início de março. Ah, tá bom. A, Bom, a, então temos assuntos ainda a conversar antes do carnaval. Vamos ficando por aqui. Agora você vai pensando na sua fantasia, que eu penso na minha aqui, para a gente fazer o programa de carnaval, tá? Bom, eu estava olhando no jornal outro dia que a Sabrina Sato, né, já disse que vai sair pela dona, como sempre. Deve ser a fantasia Oh, da moda aí no eu Reino acho ela tão aí no desagradável. Brasil. Eu Tchau, acho um tão abraço. desagradável essa moça. Até a Pô. próxima. Tchau, um abraço. Outro, tchau.